Nesse vídeo, vamos conhecer mais sobre a sintaxe CSS e falar sobre seletores, agrupamento, propriedade e valor. Meu nome é Francisco Lima, do site programadordevninja.com.br. Eu estou aqui com o código da última videoaula que a gente fez, que é aquele arquivo HTML e aquele CSS que a gente fez, certo? Então eu vou usar ele aqui para exemplificar, para ficar mais fácil a gente trabalhar nessa aula, ok? Então, quando a gente vai fazer uma utilização de qualquer elemento no CSS, a gente inicialmente coloca o que a gente chama de seletor, os seletores em CSS. Então a gente sempre vai ter um seletor. Dentro desse seletor, a gente vai abrir e fechar chaves. Depois dele a gente vai abrir e fechar chaves, que dentro dessas chaves é onde vão conter as propriedades, e cada propriedade vai conter um valor, certo? Então, eu tenho um seletor, que esse seletor ele possui várias propriedades, e cada propriedade possui o seu valor, certo? E dentro de um seletor, de um mesmo seletor, eu posso ter mais de uma propriedade, certo? Assim também como em um mesmo arquivo CSS, eu posso ter utilização de vários seletores. Quando eu faço a chamada dos seletores, eu posso estar fazendo referência a um arquivo HTML de três formas. Eu posso fazer a referência dos seletores por tags, como a gente fez aqui, por exemplo, no body e no H1. Eu coloquei o nome da tag direto aqui, body H1. Então aqui eu estou fazendo referência a essa tag body e a essa tag H1. Eu posso fazer a referência dos seletores por classe. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, essa classe que a gente criou, o primeiro parágrafo. E também temos aqui essa classe, segundo parágrafo. Quando eu vou trabalhar fazendo referência do CSS com HTML, eu coloco no nosso arquivo CSS, eu inicio com esse ponto aqui, certo? Sempre eu coloco um ponto e o nome da nossa classe. No caso aqui, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. E a terceira forma da gente fazer atribuição, referência dos seletores no nosso arquivo HTML, a gente pode fazer referência por IDs, Como, por exemplo, aqui, nesse arquivo HTML, a gente criou aqui nesse parágrafo, no nosso rodapé, o ID rodapé. Então, quando a gente vai fazer referência, atribuição do CSS no HTML, trabalhando com IDs, trabalhando com o atributo ID, a gente usa o jogo da velha, seguido do nome, o nome do ID que a gente deu. No caso aqui, rodapé. Certo? Então, existem essas três formas de fazer referência do CSS com HTML. Eu utilizo os chamados seletores, e depois a gente abre e fecha chaves. Dentro desse seletor vão conter as propriedades, como por exemplo aqui no body, eu coloquei a propriedade para mudar a fonte. Nesse aqui eu coloquei a propriedade para alterar o tamanho da fonte. Só para reforçar mais uma vez, eu posso fazer a atribuição dos seletores por tag. Basta eu colocar a tag diretamente aqui, que eu quero trabalhar. No caso aqui eu coloquei body e H1. Poderia ter colocado aqui, por exemplo, H2. Um exemplo, certo? Posso fazer a atribuição por classes, E aí eu coloco sempre o ponto antes, seguido do nome da classe. No caso aqui eu tenho essa classe, segundo parágrafo. Então aqui eu sempre vou colocar esse ponto, seguido do nome da minha classe que eu criei lá. E dentro as propriedades que eu vou atribuir a esse seletor. E uma terceira forma de fazer atribuição é por IDs, os chamados IDs. Então a gente tem aqui o atributo ID, que a gente deu o nome para ele de rodapé, e aqui eu faço a chamada dele usando o jogo da velha, seguido do nome do nosso ID. Então sempre que a gente trabalhar com IDs em CSS, é dessa forma, com o jogo da velha antes. Então o último conceito que a gente vai ver aqui em CSS para finalizar essa videoaula é o conceito de agrupamento. Vamos supor que eu queira utilizar mais de uma tag ao mesmo tempo, mais de um seletor, ao mesmo tempo. Como é que seria isso? Vamos supor que eu queira colocar aqui que eu tenha dois seletores com a mesma propriedade. Vamos supor que o parágrafo 1 e o parágrafo 2, eu quero alterar o tamanho da fonte para tamanho 30, certo? Como é que funcionaria isso? Muito simples. De vez de eu criar dois blocos de seletores separados, como a gente está aqui, a gente pode agrupar isso. E como é que a gente faz isso? Basta eu colocar uma vírgula e aí eu coloco o nome do segundo seletor que eu quero fazer a utilização utilizando as mesmas propriedades. Então, olha só como é que seria. Aí eu mataria esse segundo parágrafo aqui. Então, primeiro parágrafo, vírgula, o segundo parágrafo vão ter essas mesmas propriedades aqui. E aí eu poderia colocar aqui outras tags, outras divs,
Por exemplo, aqui eu poderia colocar um H1, certo? E aí eu vou agrupando, né, dizendo com que todos esses seletores que estão aqui, né, vão ter essas mesmas propriedades que estiverem dentro do bloco aqui das chaves, certo? Então é assim que funciona o conceito de agrupamento em CSS. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aí nos comentários. Vou encerrando esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo.